pecado no hebraico é hatá e do grego armatia. Pecado é tudo aquilo que nos separa da comunhão com Deus e da comunhão uns com os outros. Pecado, então, é errar o alvo. Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é o nosso alvo. E muitas vezes a nossa natureza humana desfoca esse caminho. Muitas vezes nós caminhamos por onde não queríamos, ou não deveríamos, ou até desejamos. E muitas das vezes esse nosso caminhar pode estar contra aos preceitos e à vontade de Deus. Então, nós entendemos que o pecado é aquilo que nos desvia do caminho da santidade, o caminho do Senhor. O pecado, então, ele nos aprisiona. O pecado, quando nós formos agora ver os efeitos do pecado, o pecado nos entristece. Quando Adão peca contra Deus e o pecado da desobediência, Adão tem as suas consequências. Adão quebra a comunhão com Deus, Adão é expulso e são expulsos do jardim do Éden. Adão, estão bem lembrados lá no relato em Gênesis 3, Adão sente vergonha porque estava nu e antes nem conhecia a sua nudez, essa possibilidade. Então, o pecado em si tem as suas consequências. Quando nós pecamos contra Deus, nós temos também essas transgressões. Quando nós pecamos contra alguma pessoa, claro, também nós desagradamos a Deus, nós entristecemos a Deus. Mas quando nós pecamos contra uma pessoa, esse pecado, então, ele vai gerar dor em nós ou na pessoa, vai gerar tristeza, vai gerar angústia. O rei Davi, nós conhecemos, Davi foi o homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi, com toda a sua trajetória, também errou. Mas o que acontecia com Davi? Que quando ele pecava, ele realmente se arrependia. É o que nós vamos ver na próxima semana. No Salmo 51, há ali uma confissão de pecados que Davi nos apresenta. Ouçamos. Ó Deus, pelo teu amor, tem compaixão de mim. Apaga os meus pecados pela tua grande misericórdia. Lava-me completamente da minha maldade. Purifica-me dos meus delitos. Reconheço as minhas faltas e estou sempre consciente dos meus pecados. Pequei contra ti, somente contra ti, fazendo o mal que tu condenas. Davi, com esta oração de confissão de pecados, ele deseja uma reconciliação com Deus. Então pede assim o perdão ao Senhor pelos atos cometidos. Em um outro salmo, Davi apresenta os efeitos que esse pecado lhe traz e que traz também a todos nós. O profeta Amós, também quando traz a palavra de Deus à casa de Israel, diz ao povo: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizeis, odiai o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Nós encontramos esses dois versículos lá em Amós, capítulo 5, versículos 14 e 15. Nem sempre nós conseguimos fazer o bem que queremos. E quando praticamos o mal que não queremos, pecamos. Dessa maneira, também o apóstolo Paulo nos apresenta na epístola em Romanos, capítulo 7, de 15 a 21. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado
que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal já está junto de mim. Essa não era uma luta só do apóstolo Paulo, essa é uma luta de todos nós. Talvez uma luta constante. Porque a palavra do Senhor nos fala que todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor. Quando o primeiro Adão, assim, lá no relato de Gênesis, peca, já entra então o pecado em toda a humanidade. Então nós todos pecamos e carecemos do perdão do Senhor. Essa luta então de Paulo, essa humildade do apóstolo Paulo em mostrar o que talvez todos nós tenhamos, essa luta diária entre o bem e o mal, aquilo que nós não deveríamos fazer e fazemos, e aquilo que nós gostaríamos de fazer, deixamos de fazer, é isso que nós temos que também apresentar e pedir ajuda a Deus, pedir ajuda ao Senhor. A palavra do Senhor nos fala que o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro, nos purifica de todo o pecado. Dos efeitos do pecado que a palavra do Senhor nos fala é que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Se nós não tivermos essa consciência dessa luta, dessa consciência em que nós temos que lutar para fazer o bem, o mal se apodera de nós. Se nós não confessarmos ao Senhor os nossos pecados, nós vamos construindo uma vida em que vai gerar dor, vai gerar separação do Senhor e vai gerar essa então desunião. Nós temos que estar atentos ao que o Senhor quer de nós. Quer que nós façamos o bem, quer que nós acertemos o alvo. A palavra do Senhor nos fala lá na primeira epístola de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Reconhecer então que somos pecadores, que carecemos do perdão e da graça do Senhor, já é um caminho para nós superarmos as tentações, já é um caminho que, se nós pecarmos, nós confessarmos e recebermos o perdão do Senhor. O pecado, então, ele impede o efeito da graça divina. Ele corrompe as relações com Deus e a nossa relação uns com os outros e com o mundo em qual nós vivemos. O efeito do pecado é a discórdia, onde Deus pretendia a harmonia. O Salmo de número 32, versículo de número 3, encontramos mais uma vez Davi expressando a sua necessidade de perdão, do poder curador de Deus. Davi expressa a sua dor ao falar: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Se o pecado gera essa dor, esse pranto, o perdão do Senhor nos liberta. A graça do Senhor, como falei, é maior. A graça do Senhor nos liberta, o pecado nos escraviza. Que possamos sempre lembrar isso, que Deus é o Deus da graça, o Deus perdoador. Graça e perdão de Deus é muito maior que o pecado. Deus nos perdoa e nos aceita e nos ajuda a levantarmos e caminharmos. Que assim nos abençoe, Senhor.